Fala, pessoas! Bora falar de lançamento horizontal? Juro que não é difícil, tá? Olha só, lançamento horizontal, ele nada mais é que uma trajetória em arco, porém eu já começo de uma altura. Se você prestar atenção, aqui a gente já tem o nosso desenho bonito, colorido. Se você prestar atenção, o lançamento horizontal, ele é metadinha do meu lançamento oblíquo. Se eu apagar metade aqui, ó, eu tenho lançamento horizontal, certo? O que acontece no lançamento horizontal? Para você ter essa trajetória em formato de arco, eu não posso apenas abandonar o objeto. Se eu apenas abandonar o objeto, a gente entra num outro movimento que vocês já conhecem, que é o movimento de queda livre, certo? Então, para eu ter esse formato de trajetória, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu já tenho uma velocidade de início. E eu tenho uma velocidade de início impulsionada na horizontal. Então, primeiro eu impulsiono o meu objeto na horizontal e depois ele começa a cair. Tanto que no lançamento horizontal, que é esse lançamento que eu já começo de uma altura, então você vai percorrer uma altura e uma distância na horizontal que a gente chama de alcance. No primeiro momento dele, eu apenas tenho a minha velocidade inicial, a minha componente horizontal. Para eu ter esse formato de arco, a gente precisa de uma velocidade na diagonal? Precisa, mas isso vai acontecer depois. Porque a intenção primeira do meu lançamento horizontal, ela é na horizontal. Olha só, eu já falei que a física é literal, gente. A gente não gosta de inventar nome novo. Então aqui, ó, a minha velocidade inicial, a minha intenção inicial, quando eu estou no movimento de lançamento horizontal, é quando eu intenciono uma velocidade horizontalizada, certo? É isso que está acontecendo. Aí, quando eu tenho essa intenção, depois disso, meu objeto começa a cair. Aí sim, aí aqui aparece a minha componente vertical, que a gente chama de VY, porque a gente está fazendo referência ao meu plano cartesiano, certo? Ao meu eixo Y, que é o meu eixo vertical. Mas perceba que na horizontal desse movimento, eu não tenho influência da gravidade. A gravidade, ela só influencia a minha componente que está na direção dela. A gente cai para a horizontal? Fala que não. A gente não cai para a horizontal. Se a gente não cai para a horizontal, essa componente aqui ignora a gravidade. Ela nem sente o efeito da gravidade. A componente que vai ser influenciada pela gravidade é a minha componente vertical. Então, primeiro eu tenho uma velocidade inicial, que é essa primeira intenção do meu movimento. Quando o meu objeto, depois dessa velocidade inicial, começa a cair, eu tenho essa velocidade na diagonal aparecendo, e como a diagonal é a nossa direção misturada, de horizontal com vertical, então ela vai ter duas componentes. A minha componente de velocidade inicial, porque não tem influência da gravidade, então ela permanece a mesma ao longo de todo o movimento. E agora eu vou ter uma componente vertical, certo? Que é referente ao meu vetor velocidade completinho. Essa aqui da vertical, perceba que ela está direcionada e no mesmo sentido da minha gravidade. A minha gravidade é a aceleração com a qual os meus objetos caem, não é assim? Então, se a minha gravidade ela é vertical e para baixo, ela só pode influenciar o meu movimento na parte que ele está vertical e para baixo. Quem é? VY. Então, esse V completinho, o V completinho, que é quem? Ele é a soma vetorial da minha velocidade inicial mais a minha componente em Y. E esse V, ele vai mudando ao longo do movimento. Porque aqui eu estou num movimento de queda, formando uma trajetória em arco? Sim, mas é um movimento de queda. E para baixo, a minha gravidade, ela influencia acelerando o meu movimento. Então, ela aumenta essa velocidade que está na vertical.
Quando eu aumento a velocidade da vertical, então eu também aumento a minha velocidade completa. Mas essa velocidade central, ela só aumenta porque a velocidade que está componente vertical, ela sofre influência da gravidade, e a gravidade não é aceleração? A aceleração não é variação de velocidade no intervalo de tempo? E a aceleração faz o quê? Ela aumenta ou diminui a minha velocidade. Eu mexo na velocidade, é para isso que serve a aceleração, para variar a velocidade. E eu posso variar aumentando ela ou diminuindo. Se eu estou no sentido e na direção da gravidade, então eu estou a favor da gravidade. O que a gravidade vai fazer? Lembrando que gravidade é uma aceleração, gravidade não é força. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a minha componente vertical. Aumentando a minha componente vertical, você aumenta a velocidade completa. Porque por mais que essa verdinha aqui, que é a minha velocidade inicial, permaneça no mesmo valor, se você tem uma velocidade inicial de 10 e você for acrescentando ali, concorda que por mais que essa esteja constante, eu tenho uma que está aumentando. Isso daqui é uma soma, por mais que seja uma soma vetorial, isso é uma soma. Então eu vou acrescentando na minha velocidade principal. Então, relembrando, minha velocidade central, minha velocidade completa é a soma da inicial com a minha vertical, porque ela está onde? Na diagonal, por isso que eu tenho essa trajetória de arco. Mas no princípio, no início do meu movimento, que eu estou saindo de uma altura, eu só tenho velocidade inicial, eu tenho apenas a minha componente horizontal, que como ela não influencia, não é influenciada pela gravidade, ela permanece a mesma ao longo de todo o movimento. Depois que eu tive esse início, a vertical aparece aqui no início, gente. Aqui no início do movimento, do lançamento horizontal. A velocidade na vertical, ela é zero, tá? Agora, a componente horizontal é a minha própria velocidade inicial. Cuidado com isso. Então, o que vai acontecer? Na minha horizontal, na minha componente horizontal, que é a minha própria velocidade inicial, você tem quem? Você não tem influência de aceleração. E se sua velocidade é constante, existe um movimento que tem velocidade constante. Quem é? Movimento uniforme. Meu MU? O MU tem velocidade constante. Então, a gente só tem uma equação. Uma única equação. Que é a minha equação. Vou colocar um xizinho aqui porque é na horizontal. Eu não gosto de colocar a letrinha A, porque fica parecendo que são fórmulas novas. Nenhum dos lançamentos tem fórmulas novas. Eles só trabalham com movimento uniforme e uniformemente variado. Não muda. São as mesmas fórmulas que vocês sabem. Que é a fórmula do meu movimento uniforme, que a gente costuma falar que é o sorvete, e as fórmulas do movimento uniformemente variado. São sempre as mesmas. Não precisa mudar a letra aqui. Muita gente coloca A para lembrar que é alcance, né? Porque na horizontal eu falo em alcance, na vertical eu falo em altura. Eu não gosto, mas aí vai do seu gosto, de como você prefere. Eu prefiro colocar assim para dizer que é o meu espaço percorrido na horizontal. Ele vai depender de quem? Da minha velocidade de início. Porque concorda comigo que a nossa fórmula é assim? S0, aí seria o espaço inicial em x, mais minha velocidade na horizontal, vezes o tempo que eu demorei para chegar naquele lugar, né? No caso aqui, para cair. Certo? Aqui, eu sempre vou começar desse ponto. Esse ponto inicial, para mim, no fim das contas, ele sempre é zero. Porque por mais que você vá assim, ah, professora, mas aí se eu chego aqui para frente, que diferença vai fazer? Ele sempre vai ser zero, porque para você dizer que aqui, sei lá, é 10 metros, quer dizer que aqui é zero e aqui é 10. Beleza? Então, esse cara aqui sempre vai sumir. Aqui na minha horizontal, eu só vou ter uma fórmula. Sx igual a minha velocidade inicial. Por quê? Porque ela não altera, ela já é minha componente horizontal, ela não é influenciada pela gravidade. Vezes o meu tempo que eu levei para cair. Aí aqui, vou colocar aqui que vai ficar melhor.
Na vertical, aí eu vou ter todas as minhas fórmulas do movimento uniformemente variado, porque aqui eu tenho uma aceleração acontecendo na vertical. Quem é? A nossa gravidade, certo? Então aqui eu vou ter a minha função da velocidade, que vai ser o quê? Vy. Mas olha que especial. Aqui eu teria, na teoria, né, uma velocidade inicial em y. Porém, no lançamento horizontal, o meu início do movimento não tem componente vertical, porque eu não tenho essa intenção para baixo. Eu primeiro tenho uma intenção só na horizontal, para depois ele começar a cair. Então, a minha componente vertical no início do movimento, ela não existe. Ela é zero. Aí aqui eu vou ter o quê? Minha aceleração vezes o tempo. Continua sendo minha equação do movimento uniformemente variado, função horária da velocidade. Só que o V0y, vou deixar aqui para vocês desse jeito. Só que o meu V0y é o quê? Ele é zero, eu não tenho esse início. Aqui, ó, esse cara aqui é zero. Sim? Então, por isso que eu posso reduzir essa equação a esse aqui, ó. Aí você tem a função horária da posição. Se y eu estou percorrendo o quê? Uma altura. O início do meu movimento, você pode dizer que é zero, porque para você falar que aqui é 600 metros, vamos supor, você diz que aqui é zero e aqui é 600. O que aqui é zero e aqui é 600. Eu prefiro, acho mais confortável, na hora de fazer os cálculos, eu considerar o início do movimento de onde você saiu como zero, para dizer que aqui no final é o tamanho que você quer. Então, por isso que eu sempre considero o primeiro como zero. Professora, eu preciso usar isso daqui já reduzido? Não, você pode começar com a sua fórmula completa e depois você zera, para você não ficar pensando que são fórmulas diferentes, tá? Isso aqui são as fórmulas do seu movimento uniformemente variado. Nada de novo sob o sol na sua vida. Aqui, mais velocidade inicial em y, ela não existe pra gente, certo? Nesse movimento, no caso. Isso aqui também é zero. Ops. Mais a gravidade dividida por 2 vezes o meu tempo ao quadrado. Você pode sempre escrever ela completa. Lembrar que o seu espaço inicial na altura é zero, porque seu espaço final é o que você percorreu. Sua velocidade inicial em y não existe, porque no início do seu movimento você só tem componente horizontal. Vezes o tempo, então esse termo vai sumir, e você vai ter gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, que é a sua equação de função horária dos espaços, igual que nem você já viu na vida. Aí aqui por isso que ela fica reduzida. Por isso que ela fica assim. Precisa usar direto isso aqui? Não. Você pode sair daqui primeiro. Professora, posso usar direto isso daqui? Claro que pode, tá? Se você estiver em lançamento horizontal, tá tudo certo. Você pode vir direto para cá. Aí você tem essa equação, você tem essa equação e ainda tem Torricelli, certo? Sua velocidade em y, né, ao longo aqui, ao quadrado, é igual a V0y ao quadrado, mas ela não existe pra gente no lançamento horizontal, porque no início do meu movimento eu só tenho componente horizontal, no início, tá, gente? No tempo inicial do meu movimento, depois ela aparece. Mais 2 vezes a minha gravidade vezes a altura percorrida. Estão percebendo que você está tendo movimento uniforme e uniformemente variado do mesmo jeito, coisa que vocês estão vendo desde sempre. Não mudaram as equações, nada de novo sob o sol. O que mudou aqui é a interpretação do seu movimento. Eu saí, você tem uma queda livre. Queda livre é quando você abandona o seu objeto e tem uma trajetória reta. Se você tem velocidade inicial na horizontal no seu movimento, você cai no lançamento horizontal. Aí você tem uma velocidade inicial para depois começar a queda. Aí sim você tem uma trajetória de arco.
Beleza, eu espero que vocês tenham entendido. Agora vamos fazer uma questão para ver se esse negócio entrou na cabecinha de vocês. Vamos lá? Galera, olha só. O que acontece? Eu vou ler a questão aqui para vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a questão completinha, tá? Aqui eu só esquematizei ela. Aí na descrição do vídeo vai estar qual é a questão que eu tô fazendo agora, bem bonitinha para vocês. Agora eu só vou ler, então presta atenção no que tá acontecendo aqui. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, tá vendo meu avião bem bonito aqui, ó, meu avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância, a pergunta dele, a que distância na direção horizontal, ele foi gente boa, ainda falou que é na direção horizontal, então esse pedaço aqui. O pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas. Despreze a resistência do ar e adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fala pra gente desprezar a resistência do ar porque todos os movimentos de lançamento, quando a gente estuda, a gente está estudando sem influência da resistência do ar, beleza? Lembre-se disso. Então aqui, ele pediu essa distância aqui e falou assim, ó, meu avião tá a 50 metros por segundo, tá a 50 metros por segundo, ele tá a uma altura de 720 metros. Me diga que distância é essa daqui. Aí vamos pensar, ele deu altura pra mim, certo? Na altura, eu tenho influência da gravidade, então eu estou em movimento uniformemente variado. Eu tenho a minha velocidade horizontal, que é a velocidade do avião. Eu tenho o avião andando na horizontal, ele vai largar o pacote. Então, a velocidade inicial do meu pacote é a do avião, concorda? Porque o pacote está dentro do avião, sim? Então, ele está se movimentando junto com o avião. Na hora que ele for largado, ele vai estar à mesma velocidade do avião. E essa vai ser a velocidade de início do pacote. Então, a velocidade inicial do meu pacote é 50 metros por segundo. Na horizontal, estão lembrando que na horizontal é movimento uniforme, porque eu não tenho influência da aceleração da gravidade? Então, aqui, o meu espaço percorrido, ele vai ser igual à minha velocidade inicial vezes o meu tempo que eu demorei para cair. Velocidade inicial eu tenho é 50. Mas eu tenho tempo? Não tenho tempo. Então, primeiro eu preciso descobrir o meu tempo de queda, para depois usar isso daqui, para poder achar essa distância que ele me perguntou. Tem como eu descobrir o tempo de queda? Fala que sim. Tem como. Porque ele me deu a altura. Se eu tenho a altura, existe uma função que trabalha com minha altura, o meu espaço e tempo. Eu quero tempo. Ele me deu um espaço percorrido, que é a minha altura. Espaço percorrido e tempo, eu tenho uma função dessa, que é o quê? Função horária dos espaços. Olha que mágica. Minha função horária dos espaços, eu estou na vertical, então é movimento uniformemente variado. Ela é isso daqui. Mais V0Y, eu vou colocar ela toda, tá? Eu já abreviei para vocês, mas eu vou colocar ela toda para vocês entenderem que a gente tá em movimento uniformemente variado e movimento uniforme. Nada mudou na vida de vocês. Vezes o tempo, mais a minha gravidade, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Aqui, gente, a nossa gravidade, a gente sempre adota ela positiva, porque o seu movimento só tem um sentido, para baixo, a favor da gravidade. Se você só tem um sentido, você vai adotar sinal negativo para quê? Nesse movimento aqui que só cai, sem necessidade, né? Por favor, não me arranja chifre em cabeça de cavalo, não. Só que, falei para vocês, vou considerar o meu espaço inicial como 0, para dizer que essa altura aqui embaixo é 720. Então, aqui, ó, 720 vai ser igual a 0, né? Porque eu tô falando que aqui é 0, aqui embaixo é 720. Velocidade inicial na vertical existe? Falo que não. Não existe no lançamento horizontal. No início do meu movimento, eu só tenho uma intenção horizontal. Na inicial, é só a horizontal que existe.
Depois que vai aparecer quando eu estou em queda, depois que vai aparecer a minha componente da vertical. Mas no início do movimento ela não existe, ela é zero. Zero vezes o tempo que eu quero descobrir. Gravidade ele contou para mim que é 10, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado, que eu quero saber o tempo. Quando eu não sei, eu escrevo o que eu não sei. Como é que eu escrevo? A letrinha, certo? Letra de tempo pra gente, T minúsculo. 720 vai ser igual. Isso aqui não me ajuda em nada, zero vezes qualquer coisa. Na minha matemática é zero, espero que na de vocês também. 10 dividido por 2 é 5, vezes o meu tempo ao quadrado. Estou multiplicando, passo dividindo. Isso é igual ao meu tempo ao quadrado. 720 por 5 é 144. Tempo ao quadrado. Eu não quero tempo ao quadrado, eu quero tempo. Eu vou passar como raiz. T vai ser igual a raiz de 144. Eu posso inverter isso aqui porque são igualdade, tá, gente? Por favor. Meu tempo vai ser 12 segundos. Achei, que tempo é esse? É o meu tempo que ele caiu. É o tempo que ele levou para percorrer essa altura de 720 metros. Então, o tempo que ele leva para cair aqui é o tempo que ele leva para andar esse espaço daqui que eu quero saber. Sim? Ele quer saber a que distância eu vou ter que soltar esse pacote para eu deixar pertinho das pessoas. Agora, a gente vai conseguir usar essa equação de cá. Então, olha só, eu descobri o tempo de queda. Beleza, o tempo que ele percorre a altura é o tempo que ele percorre essa distância para cair no chão, certo? Então, agora eu vou ter. Já falei que minha velocidade inicial do pacote, a horizontal é quem? 50, que é a mesma do avião. Sim, porque o pacote, ele solta do avião, ele estava dentro do avião, em movimento com o avião, velocidade é a mesma do avião. 50 vezes meu tempo de queda, que é 12. Isso é igual a 600 metros. Então, meu avião, ele precisa soltar esse pacote a 600 metros dessas pessoas aqui para que ele caia pertinho delas. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês. Até as nossas próximas aulas.